Olá pessoal, chegamos mais uma vez aqui para falar contigo aqui no Jornal DR1. Nós estamos abrindo nossa programação aqui em Nova Iguaçu, onde vai acontecer a entrega das medalhas de mérito cultural iguaçuano, que está acontecendo aqui no Teatro Silvio Monteiro em Nova Iguaçu. Nós vamos entrevistar algumas autoridades e você vai acompanhar tudo aqui no Jornal DR1. Já segue lá o @Jornal DR1 e fica ligado em tudo que vai acontecer aqui. Escondia o amargo da vida aqui dentro. Não podemos esquecer. Cada pedra assentada, cada moenda girada, carregava o peso, a dor e a resistência do negro escravizado. O alicerce da nossa história tem a marca da resistência africana. Então, a serra floresceu. O ouro verde chegou. O café transformou a região. Pela estrada real do comércio era transportada a riqueza que sustentava o Brasil. Foi um momento de glória aristocrática. Barões ergueram palácios rurais, como a imponente fazenda São Bernardino, um monumento de luxo, bailes e poder. No centro de tudo, reinava a Vila de Iguaçu, a joia da Baixada. Quem a via jamais imaginaria que seu reinado teria fim, mas o destino é implacável. Em 1858, o apito do trem rasgou o silêncio e mudou o eixo da região. O progresso desceu a serra, trocando a estrada de pedra pelos trilhos de ferro em Machambomba. E a vila de Iguaçu ficou para trás, sozinha, longe do trem, açoitada por febres e pelo silêncio. Ela agonizou. Suas paredes caíram, seus tetos desabaram, e a mata, impiedosa, engoliu suas ruínas. Muitos pensaram que era o fim, mas esta terra não sabe morrer. A terra, fértil e teimosa, cobriu-se de laranjais, provando que a vocação deste chão é a vida. Fomos a cidade perfume, o pomar do mundo. Durante décadas, o dourado da laranja foi o nosso orgulho e a nossa bandeira. Exportamos doçura e provamos mais uma vez que este solo é abençoado, até que o ciclo se fechou e o último laranjal tombou. A terra ficou nua, vermelha, exposta ao sol. Começava a saga dos loteamentos. Foi aí que chegaram os verdadeiros gigantes. Não vieram em carruagens, vieram em paus de arara. Milhares de nordestinos imigrantes, fugindo da seca ou buscando um sonho. Tijolo por tijolo, não construíram apenas casas. Eles transformaram loteamentos vazios em bairros cheios de vida. Mas o barro pedia asfalto, o sonho pedia estrutura. O trator rasgou avenidas. Ouvimos o ronco das máquinas e sentimos o cheiro do piche quente. As indústrias chegaram, erguendo suas chaminés e girando as engrenagens da economia. Pela Via Dutra, nos conectamos ao país. Deixamos de ser apenas dormitório para nos tornarmos uma potência de trabalho e produção. Tu és a soma de todas essas eras, de todas essas vidas. Tu és a mata preservada no Tinguá, a dor do engenho, a glória da vila perdida. És a memória nas ruínas do império, o perfume da laranja. És a vibração da indústria e do comércio, e a esperança nos olhos da juventude. Tu és a cidade que cai, levanta e caminha. A terra que sempre renasce. Parabéns por tua história. Feliz aniversário, Nova Iguaçu. E eu me sinto muito orgulhoso que eu vivi 60 anos na Lavoura de Nova Iguaçu, acompanhando muitas histórias de Nova Iguaçu, e tem muitas histórias que nós temos ainda que eu não conheci. O retrato dessa cidade, quantas pessoas se sacrificaram na construção dessa cidade, por todo o ciclo que ela passou. E nós estamos aqui hoje dando esse prosseguimento. Aqueles que receberão podem se sentir muito honrados, porque é um prêmio muito valioso, que foi escolhido com muito critério, pensado muito tempo. Nenhum outro povo caracteriza tão bem o povo brasileiro quanto o povo da Baixada Fluminense. Nós
somos a síntese do Brasil. A entrega dessa medalha de mérito cultural hoje, no aniversário de 193 anos da cidade de Nova Iguaçu, ela espelha isso. Porque quando a gente apresenta para as nossas crianças o que a gente já enfrentou para chegar até aqui, o quanto Nova Iguaçu cresceu, a gente empodera as nossas crianças enquanto iguaçuanos, que ouvem diariamente sobre os desafios, sobre os problemas, sobre o tanto que a gente ainda tem a avançar, e a gente ainda tem sim, graças a Deus, porque quem vive sem um objetivo, quem vive sem querer mais, quem vive sem querer além, não tem motivo, ir além não tem motivo para querer viver. Ser homenageado em 193 anos em Nova Iguaçu quer dizer muita coisa aqui, não é isso? Fala pra gente aqui qual a satisfação de representar uma pessoa tão importante para a cultura, a literatura da cidade de Nova Iguaçu, que agora está situada lá em Belford Roxo. Fala pra gente. Sim, sem palavras, né, para representar o professor Ondemar. É algo até difícil, né? São 86 anos de história. Ele começa ainda criança, preocupado e curioso pela história, arqueologia, descobre a primeira peça ainda criança. E hoje, presidente de uma instituição com o nome do IAB e que tem mais de 4,5 milhões de artefatos, né? A maior instituição privada da Baixada, o maior equipamento cultural da Baixada, que começa lá atrás, aqui em Nova Iguaçu, antes de Belford Roxo se emancipar. Bem, tem coisas aqui que o nosso telespectador do Jornal DR não sabia, mas o Instituto, ele iniciou há tempos atrás e hoje está em Belford Roxo. Mas Belford Roxo fazia, assim, parte do município de Nova Iguaçu, e você relatou isso lá. O que você tem a falar sobre isso agora? Uma herança de Nova Iguaçu sendo estabilizada em Belford Roxo e expandindo a cultura. E fala pra gente. Exatamente. O município de Belford Roxo, ele é mais recente, né? Ele é da década de 90, e o Instituto, ele nasce em 1961. Então, a época, distrito de Nova Iguaçu, mostrando aí lá atrás já o pioneirismo, né, do professor Ondemar Dias, dos arqueólogos que eu acompanhava na fundação do IAB, e pioneirismo da cidade de Nova Iguaçu, onde nasce, né? E hoje, fazendo um paralelo, hoje o trabalho que o secretário Marcos Monteiro desenvolve, que é um trabalho pioneiro também em arqueologia hoje em dia. Qual a satisfação de receber essa premiação, fazer parte da cultura, da história, né? Fala pra gente aqui. Não, antes de tudo é um reconhecimento de um trabalho de décadas, de um trabalho, vamos dizer assim, secular que as tradições de matriz africana trazem e oferta à sociedade iguaçuana, à comunidade iguaçuana como um todo. Porque cultura e religiosidade sempre andaram de mãos dadas. Né? E no que se refere à população negra e às religiões de matriz africana, a cultura é inerente a elas. Concordo. Entendeu? Agora, teve um momento ali em sua fala ali que você destacou bem, né, sobre essa parte da polarização que algumas pessoas fazem, e não é isso que as religiões precisam hoje. Precisam de unificar para desenvolver a cultura. Fala um pouquinho sobre isso. Não, é importante que as pessoas pensem para além da religião. Porque, na realidade, quando a gente está falando de religião, a gente está falando de pessoas que cultuam algo. Então, cultuar, o culto em si, está se falando sobre cultura também. Então, é pensar que a religião ela tem um aspecto importantíssimo no que se refere da promoção da própria cultura. Então, as comunidades de terreiro, as pessoas que são de terreiro, também são artistas. Elas mantêm uma tradição secular no que se refere à promoção da cultura. Agora, para quem você queira dedicar esse prêmio? Para quem você quer dedicar esse prêmio? Fala pra gente aqui. Eu dedico a minha mãe biológica, a mãe Beata de Manjá, fundadora do Ileaxé Meu Juarô, que foi uma grande matriarca, uma mulher que lutou muito pelos direitos das mulheres, direitos das populações, de situação de vulnerabilidades, de desigualdades, entendeu? E lutou muito pela cultura também. Isso. Nós agradecemos, né? Parabéns, né? Que você possa continuar com essa história, construindo essa cultura, unificando todos aqui em Nova Iguaçu. Parabéns. Obrigado. Eu que fico muito envaidecido por esse mérito de cultura iguaçuana. Isso aí. Nós estamos aqui com o presidente da Fundação Educacional Cultural de Nova Iguaçu, o Miguel Ribeiro, da FENIG, né? Isso. Essa parceria com a cultura de Nova Iguaçu, a história, 193 anos. Presidente, o que você tem a falar aqui dessa festa linda aqui? Fala pra gente. É muito bonita a festa, é muito importante, uma data muito histórica para a nossa cidade. Nova Iguaçu, que você sabe que
a mãe de todas, da Baixada, né? Uma cidade linda, beleza, como diz o próprio nosso hino, né? Nossa letra do nosso hino, grande pela natureza. Então, está aqui participando da entrega dessa medalha do mérito cultural da nossa cidade, é realmente... E ainda mais os homenageados que foram, certo? Organizados aqui pela Secretaria de Cultura, realmente é um privilégio, é muito importante para a nossa cidade. Agora, a FENIG, chega para cá um pouquinho, a FENIG, ela tem um envolvimento, assim, nos trabalhos para 2026 agora, que já começou o ano fazendo muitos trabalhos aqui em Nova Iguaçu, na cidade. Fala um pouco desses trabalhos aqui para o pessoal aqui do Jornal DR1 aqui. Fala. O trabalho da FENIG, a gente dá continuidade a uma agenda que a gente vem desenvolvendo, seja na área da arte visual, da arte plástica, na área da cultura, da música, da dança, do artesanato, da capoeira, sabe? Então, essas agendas, agora nós iniciando o projeto que é a leitura itinerante, sabe? Levando para os mais da cidade, o incentivo à leitura, isso faz parte da nossa agenda no cotidiano. Alberto Aquino, que tem uma participação direta na cultura dessa cidade. Alberto, isso aí. Fala pra gente, você fez grandes eventos como jornalista, como produtor, 193 anos de Nova Iguaçu, fala pra gente. Eu não cheguei a fazer os 193 anos, mas alguns deles, com certeza. Muitos anos, muitos anos. Na verdade, eu fiz jornalismo, né? Trabalho em jornais bem antigos, Última Hora, O Dia, Extra, grandes jornais do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, né? Fiz o Pontual e tantos jornais, né? Muitos jornais aqui de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense. Sou um cara da Baixada, sou de Nova Iguaçu. Apesar de trabalhar assim até fora, tive a oportunidade de fazer grandes eventos até fora do Brasil, França, né? Que fizemos a exposição do Carnaval Brasileiro na cidade de Les Moulins, na França, cidade linda, um grande museu que tem lá de costume descer, né? Museu gigantesco. E eu estava lá fazendo assessoria e comandando aquilo lá. Os arquitetos brasileiros para a Bienal de Veneza. Eu tive sorte, eu fiz coisas boas. Mas o importante, na verdade, é ter feito muita coisa legal no meu lugar, na minha cidade, no meu território, na Baixada Fluminense, né? Aqui eu coordenei os shows, comandei os shows da Rio Sampa durante mais de 20 anos, né? Todos os shows ligados a MPB, ligados ao rock brasileiro e alguns também de axé, fiz tudo. Fiz assessoria de imprensa da casa e também produção. E o Shopping Grande Rio, que eu trabalhei 10 anos, quando inaugurou em 96, até 2006. Eu fiz 10 anos no Shopping Grande Rio, grandes momentos, fantástico Shopping Grande Rio. Além de trabalhar com vários artistas importantes, né? Trabalhei com grandes bandas de rock do Brasil, Emílio Santiago, meu irmão, meu amigo, grandes personalidades, celebridades da música popular brasileira. Agora, 193 anos, o que você pode falar para essa juventude aí que não conhece a história cultural da cidade assim? O que você pode falar de 193 anos aqui para esse jovem? Olha, eu digo o seguinte, o pessoal mais jovem que acredite, né, que tenha fé, que faça ser melhor, que contribua para que esse município, para que a cidade cresça e seja maravilhosa. A gente vive um grande momento da cultura nacional, da cultura de Nova Iguaçu. O que está aqui atrás de mim, o Mérito Iguaçuano, é um reconhecimento aos artistas que fizeram a história da cidade acontecer. Eu recebi há 2 anos atrás esse prêmio, me lembro que eu cheguei no palco e não conseguia falar nada, eu estava tão emocionado. Nem hoje parece, até, muito emocionado mesmo, não consegui falar nada. Eu só falei obrigado, acho que muito mal. E hoje até o Marcos me chamou do palco, aliás, ele sempre me convoca, me convida no palco. Então, acho que é isso que eu deixo para as pessoas, os jovens. Acredite, faça acontecer, contribua, dê sua contribuição, valorize a sua cidade, valorize o seu território, valorize a cultura que a gente tem na Baixada Fluminense, que é muito rica. A Baixada Fluminense leva a cultura do Brasil inteiro. Você tem, por exemplo, hoje estava falando de Austin, Marcelo Melo, que é um anjo renegado, é de Austin. Tantos artistas brasileiros. Humberto Martins. Humberto, meu querido Humberto. Humberto é amigo, é parente, é uma pessoa que convive comigo a vida inteira, a gente convive junto, estou sempre com o Humberto. É de Nova Iguaçu, e tantos, seu Jorge, é de Belfor Roxo, né? E tantos artistas brasileiros, Bruna Marquezine, é de Caxias, Ludmilla. Quer dizer, você tem um leque enorme de pessoas que fazem cultura, arte, espetáculo, teatro, música, artes plásticas da Baixada Fluminense. Raimundo Rodrigues, o grande Raimundo Rodrigues, é aqui de Nova Iguaçu, quer dizer, um nordestino que vive há mais de 30 anos em Nova Iguaçu. Então você tem uma referência. O Monarco, uma vez eu entrevistei o Monarco, e o Monarco morou muitos anos aqui em Cabo Sul.
Ele, inclusive, ganhou o nome dele de monarco, foi os amigos que deram ele quando ele morava em Cabo Sul. Nelson Sargento, que morou anos em Belfor Roxo. Procópio Ferreira, o maior nome do teatro brasileiro, morou mais de 30 anos no K11. Quer dizer, a Baixada é uma referência nacional de cultura, arte e espetáculo. A gente tem que valorizar isso. Nós estamos com o Paulo Arruda, que conhece muito bem essa história, a cidade modelo, a cidade da laranja, do aroma de Nova Iguaçu. Fala pra gente aqui, professor, diretor Paulo, a satisfação de 193 anos aqui de Nova Iguaçu. Olha só, nesses 193 anos, 75 anos eu posso contar de história. Conhece. Porque eu vim para cá com 15 anos, entendeu? E vim morar em Nova Iguaçu para estudar. E aqui me formei, aqui fiquei, aqui me formei e aqui estou até hoje. Então, fui procurador do município durante 35 anos e hoje tenho um escritório de advocacia onde os filhos me ajudam, são 5 filhos, todos advogados. Então, eu conheço bem, mas bem mesmo, o perfume da estrada de Madureira, coisa linda, que era laranjal pelos 2 lados. E quando começava a florir, era uma coisa extraordinária, muito boa. Agora, o que você pode falar assim? Muita geração atual não conhece a história de Nova Iguaçu. O senhor, como doutor, como professor, como conhecedor, foi procurador do município, conhece a história da indústria, conhece a história da construção de Nova Iguaçu. O que você pode falar para essa juventude sobre esses 193 anos da cidade? Olha, a nossa vice-prefeita falou uma coisa verdadeira. Ela sabe que eu comungo da mesma ideia dela. Entendeu? Eu acho que nós devíamos colocar nas escolas municipais, entendeu? Nas escolas municipais, professores que incluísse no currículo, entendeu? Um pedaço da história de Nova Iguaçu e mostrasse o que tem de bonito aqui. Esse filme de hoje eu gostei muito. É uma síntese, mas é inteligência artificial. Muito bem feita, eu gostei muito. Bem, gente, chegamos ao final de mais uma cobertura aqui do Jornal DR1 na Baixada Fluminense. 193 anos da cidade de Nova Iguaçu. E eu também quero te pedir para que você dê a opinião do que você quer ouvir aqui no nosso jornal. Nós agradecemos você até o presente. Jornal DR1, sua cidade, seu jornal. Compromisso com a verdade. E até a próxima, pessoal. DR1, o xodó